Olá, eu sou Xixo Maurício Piragino, aluno da USP no Diversitas, e essa é uma atividade da disciplina do pensamento ameríndio, que foi uma disciplina ministrada no ano de 2020 pelos professores a Ivone Carvalho Brandão, a professora Marília Librandi e o professor Sérgio Byron. E essa conversa, bate-papo, entrevista, eu estou trazendo aqui para contribuir com essa formação desse pensamento um outro querido amigo, que já é amigo, por conta de tantas outras momentos formativos que nós tivemos juntos nos tempos lá da Escola de Governo, né? Que é o querido Sassá Tupinambá, ou Israel Sassá Tupinambá, que é um militante do movimento indígena da Comissão de Articulação dos Povos Indígenas de São Paulo, né? O Sassá tem uma batalha que para a gente também compreender como é a inserção da população indígena no contexto urbano, que é uma questão que às vezes a gente esquece, né? Mas antes de mais nada, Sassá, em primeiro lugar, muito obrigado por você estar aqui conosco e poder contribuir para a formação de diversas pessoas, não só a minha, né, mas de diversas pessoas que com certeza irão assistir esse nosso bate-papo. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria que você contasse para a gente como que foi o caminho se foi um resgate ou não, da sua ancestralidade tupinambá, né? Obrigado por estar conosco. Gratidão também pelo convite, né, e essa oportunidade aí, e sempre é bom, né, contribuir com pesquisadores, né, e pessoas tão importantes para a nossa luta, companheiras, né, e aliadas, apoiadoras da nossa luta, como você. Então, é uma grande satisfação, Xixo, estar aqui, né, junto com você, contribuindo também, né, para esse curso, né, esse departamento universitário promove, né, ações dentro do conhecimento muito importantes também para o pensamento aí é, brasileiro, né, e acaba sendo mundial, internacional, né, é, em toda a América Latina. Bom, eu sempre fui tupinambá, né? Desde criança, é o que a minha mãe conta. Minha mãe e o meu pai, eles são refugiados, né? Do sertão baiano, chegaram aqui na década de 50, ainda no final, opa, desculpa, eles casaram no final da década de 50, eles chegaram aqui na década de 60, logo no início da ditadura militar, né? Então, são refugiados. Nessa época, no sertão, não estava muito boa, né? Há uma invasão de terra sistematizada, que aí a gente pode conversar em outro momento, né, sobre isso. E aí eu nasci em São Paulo, na zona leste de São Paulo, na capital paulista, né, no extremo leste. A minha mãe mora lá até hoje, né? Está com 84 anos e já tem mais de 50 anos lá, porque ela chegou bem logo no início, os primeiros anos da ditadura militar, 67 ou 68, se não me engano, né? Bom, mas tem sempre um momento, né, para nós do Pinambá, a gente vive nascendo, né? Mas o momento que eu nasci, eu acho que despertei e percebi essa importância e esse conflito foi quando eu estava na quinta série. Eu acho que eu já contei essa história nas aulas que você me convidou na escola de governo, né? Porque para mim é muito importante. Na quinta série, no livro de história, estava lá que o nosso povo tupinambá tinha sido extinto, né? E aí eu mostrei aquele texto para minha mãe, que lia com muita dificuldade, até porque já mais para frente eu fui o alfabetizador da minha mãe pelo MOVA, né? Que eu dei aula no MOVA tempo e ela foi uma das minhas alunas de alfabetização. E a minha mãe, eu que li para ela,
lá que Tupinambá tinha sido extinto. E a minha mãe falou, me pegou no colo e falou, olha, tem essa história aí que eles contam sobre nós, mas tem a nossa história que a gente faz no dia a dia. Eu tinha 10 para 11 anos, né? Eu entrei um ano adiantado na escola, então isso foi o meu nascimento aí, para compreender a importância de nós sermos protagonistas, né, das nossas narrativas e das nossas memórias e da construção da historiografia, né? E logo, poucos anos depois disso, eu passei a ser um militante da causa indígena. Lógico, no início, jovem ainda, né, adolescente, comecei com vídeos nas aldeias, né? Aliás, antes desse programa de vídeo nas aldeias aí que a gente tem hoje, né? Quando eu comecei, logo tive uma participação aí voluntária no CTI, que é o Centro de Trabalho Indigenista, e lá conheci um antropólogo que eu nunca vou esquecer o nome, porque foi uma pessoa que eu aprendi muito, que foi o Rogério, né? No CTI, isso nos anos 90, né? E de lá para cá eu fui intensificando essa militância e hoje estou aí como sendo um dos coordenadores da Comissão de Articulação dos Povos Indígenas de São Paulo. Já passei por outros grupos, né? Dentro do Tribunal Popular, onde ainda estou contribuindo com o GT Indígena do Tribunal Popular, né? Bom, é isso. Muito bom, Sassá. Que choque que é, né? Falar que você é extinto, né? E isso ser padronizado e ser difundido, né? Eu lembro bem de você contar essa história assim. E, Sassá, a gente, antes de fazer essa gravação, a gente estava conversando e você estava contando que a sua esposa ela teve um problema de um cálculo biliar, né? E que você estava tratando dela com a sabedoria e as ervas que você aprendeu através desse conhecimento ancestral, né? Além disso, como é que se expressa na sua vida cotidiana hoje a questão da cultura tupinambá? Olha, Xixo, já tem muito tempo, né? Eu fui exonerado do serviço público, eu trabalhava na saúde em São Paulo, e, e aí eu passei a assumir uma outra profissão, né? Que até então não reconhecida, né? Mas que hoje já tem uma CBO aí, né? Que é de terapeuta, mas um terapeuta holístico com a racionalidade tupi, né? Aí uma outra briga na academia, né? A gente tem diversas racionalidades médicas tradicionais, né? Reconhecida como a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional tailandesa, a medicina tradicional indiana, que é a Ayurveda, né? Medicinas do mundo inteiro, da Ásia principalmente, né? Mas a gente não tem aí Conheço bem. reconhecido como ciência, né? As medicinas tradicionais dos povos indígenas, ameríndias, né? E aí eu escrevi, foi publicado num livro no começo do ano, junto com a minha companheira, né, a Cristina, que ficou adoentada ontem, a gente escreveu um manifesto, né, pelo reconhecimento das racionalidades médicas ameríndias. O título é esse, mas não coloca ameríndia, coloca Jabiala, né, que a gente também não está aceitando esse batizado do nosso continente como América, a Biayala, né, para nós. Então, E tem um e aí a gente significado? começou. A Biala é uma terra grande, é um continente, é uma Entendi. terra grande, assim. É todo o continente. Aí sim, aí a gente tem as regionais, né, como a Pindorama, a gente vai tendo, né? Cada povo dá um nome, isso é muito legal, né? Como o povo Mapuche, que chama o Almapu, né, o seu território, né? Os povos vai dando nome, Piratininga, né? Para os povos aí que viviam na região aí da Grande São Paulo, né? Então, vai tendo esses nomes aí. Então, a gente vem pensando isso, né, em relação à nossa ancestralidade, né? É lógico, para nós, né, tem um outro significado, mas quando a gente expressa a nossa ancestralidade para fora, ela deve ser reconhecida também como ciência, né? Ela não pode ficar só nesse campo aí
da abstração, né? E também metafisicamente, né? Porque a nossa ciência tem toda a relação com a nossa espiritualidade, né? E aí que entra a ancestralidade, né? O nosso pensamento, ele não separa, né, ciência e espiritualidade, né? Ele segue junto, caminha junto, né? Um é complemento do outro, um não vive sem o outro. Então, a nossa ciência é muito diferente da ciência eurocentrada, né? E por quê? Né? A gente tem algumas razões aí, né, da ciência eurocêntrica ter essa divisão, né? Porque há uma hegemonia, né, religiosa aí que quis impor algumas coisas. Nós, pela nossa espiritualidade, a gente não impõe nada, né? Nem para a ciência e nem a nossa ciência a espiritualidade, porque elas coexistem, elas são irmãs, né? Uma não vive sem a outra, né? Então a nossa ancestralidade ela vai se dar por aí, né? E vai expressar junto com a biologia, junto com a metafísica, com a nossa cosmovisão, né? A ancestralidade em si, para nós já é uma ciência, né? Uma ciência muito complexa, né? Porque é a junção de tudo isso, é a junção Sim. da nossa existência e da sua também, de todos nós aí nesse planeta, né? Porque a gente não exclui os outros do nosso, né? Como somos excluídos, né? Como somos excluídos na ciência ou espiritualidade dos outros. Permanentemente. A gente não exclui, a gente inclui também, né? E reconhece isso nos outros. Aí que está também uma grande diferença, né? A gente reconhecer isso. E a gente reconhece também que conhecimento, ele não é passado só a partir da escolarização, né? O nosso saber, ele é passado desde quando a gente nasce, independe do espaço de escolarização. Então, é uma ciência que vai acompanhando a gente, que a gente constrói, e que a gente não tem dificuldade nenhuma, né? Nenhum dos nossos vai olhar para o quadro negro e falar, para que serve essa equação do segundo grau? Porque a gente vivencia isso, a gente tem isso no nosso dia a dia. A ciência só faz sentido para nós se ela for vivenciada no nosso dia a dia e todos terem conhecimento, né? Não só o matemático, não só o especialista, mas todos. Sim, você sabe que em diversos momentos lá do curso Pensamento Ameríndio, eu que tenho a formação na medicina tradicional chinesa, eu vi muito diálogo, muita similaridade entre o olhar, né, que você está contando aí, inclusive, né, do pensamento dos povos originários em termos de saúde, tudo, com a medicina tradicional chinesa, né? Essa ideia que você acabou de colocar para a gente é uma ideia que é uma ideia que pega todas as etnias, todos os povos originários, ou tem diferenças? Ou que diferenças que você poderia apontar, ou peculiaridades que tem o povo tupinambá nisso? Porque Tá, acho que uma questão importante para nós brancos, nós juruás, né, é que a gente possa compreender que o que é o tupinambá, o que é o pataxó, né, o que é o tupi, né, e assim por diante, para acabar com essa redução, né, que é feita constantemente, como tudo sendo uma coisa só, o exótico, né, e que eu não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida, e a gente está completamente dentro e se relacionando todo o tempo com tudo isso no Brasil, né? O Brasil tem a força indígena, a força desse olhar, desse pensamento, por mais que seja rejeitado, está muito presente, né? Então, eu queria te ouvir se tem essas peculiaridades do povo tupinambá, ou o que é comum. tá. Bom, a gente há muito tempo refuta o termo índio, né? Já não aceitamos mais. E passamos a aceitar o indígena por conta da sua origem, né? Epistêmica mesmo. A origem dessa palavra, que é a pessoa ligada à terra, né? Ou pessoas, comunidades, sociedades, né? Ligado à terra. Então a gente passou a aceitar mais, né? Mas já esse guarda-chuva indígena também não nos cabe, né? Porque fica muito apertado aí, né? E aí a gente vai percebendo essa diferença. Por exemplo,
o povo Mapuche, que está em um processo aí, né, de bem avançado politicamente, né, caminhando aí para a autodeterminação do seu povo, né, e quando um povo está em autodeterminação, isso é muito importante para todos os povos do mundo, né, porque ele está se libertando de diversas amarras, né, já está produzindo conhecimento, né, ele já há uma epistemologia aí a partir da autodeterminação. Já não aceitam mais esse termo indígena. Eles são Mapuche pronto. Eles não são índio nem indígena daqui ou daquela. Eles não se vinculam a nenhum estado. Né? Não é indígena do Chile, nem indígena da Argentina. Né? Eles são Mapuche e vivem no território Almapu, que é o território deles. Né? Então, eu tenho atuado, né, na medicina aí tradicional tupi, né, tupinambá do meu povo. Fui escolhido aí pela minha família para ser esse guardião desses saberes da família, né, do encantamento, das medicinas, né, essa relação com a natureza e com a espiritualidade aí mais íntima, né, que é a função das lideranças espirituais tem, né? Então, o que a gente percebe, né, Xixo? Você falou da racionalidade da medicina tradicional chinesa, que tem, né, a energia positiva, negativa, a quente, a fria, né, uma em oposição à outra em relação à saúde. Os povos indígenas, todos os povos, eles também têm isso. Dá palavras diferentes, mas o sentido no final vai ser o mesmo, né, em relação ao seu pensamento e a sua racionalidade médica em relação com a saúde, né? Em relação com o adoecer, né? E aí sim vai tendo algumas peculiaridades para cada povo. E aí que a gente vai percebendo as diferenças, o que causa a doença dentro da racionalidade de cada povo. Isso é diferente. Mas as energias geradas ali por essas causas são as mesmas, né? Quente e frio, né? Então, quando a gente vai ver, né, o macro, uma observação mais distante, a gente não acompanha, não percebe, nem nós mesmos percebemos as diferenças, né? E aí sim, vai ser diferenças práticas, né? São práticas, até práticas terapêuticas, práticas espiritualistas, né? Alguns utilizam o cachimbo, outros não. Alguns utilizam o rapé, né? Outros utilizam só o tabaco no cachimbo, né, o tabaco com rapé. Outros já utilizam chás, né, medicinas em chá fermentado, né? Vai depender muito. As diferenças são as práticas, né? Assim como há uma diferença na racionalidade chinesa e de acordo com a região, né? Alguns usam mais a acupuntura, outra região da China vai usar mais a sangria, né? Como terapia. Né? Então essas são as práticas. Então o que muda a racionalidade, ela parece que eu estou estudando muito os povos, as racionalidades médicas dos povos andinos, né? Diferentes povos andinos e semelha muito com a racionalidade médica tupi, né? Em questão das energias. Mas quando a gente vai olhar a prática, como que vai aplicar essa racionalidade, aí muda um pouco de cada povo. Né? Por isso que a gente vai ter a Jurema no sertão nordestino, né? E a gente vai ter a ayahuasca na região amazônica, e a gente vai ter os cactos em região desertas, né? Ou os cogumelos, né? A gente vai ter dessas medicinas aí. Já nos Estados Unidos, a planta utilizada lá para que tem esses mesmos efeitos dessas medicinas é o que a gente tem no quintal da gente. Provavelmente, se você morar em quintal, vai nascer, que é aquela tiririca, que nasce em tudo quanto é canto, né? E é super resistente, nasce dentro da neve. Lá tem uma região dos Estados Unidos que a nação Cree utiliza como medicina sagrada a tiririca, e que aqui a gente, quando usa, em colar, né? Como chavante, utiliza a tiririca bastante nos colares. Né? Então, essas são as diferenças, são as práticas e não a racionalidade. A racionalidade tem muita semelhança aí, né? A gente identifica isso. Legal. Sassá, você até me mandou o convite para poder assistir, né? Começou no domingo um seminário importante, né? Para discutir a questão do pardismo, né? Eu até fui depois, no momento, no domingo eu não consegui assistir, mas depois eu fui ver até a palestra de abertura, que era do querido Ailton Krenak, né?
e que ele trabalha muito, ele, quer dizer, tinha uma fala lá, até uma coisa que estava expressa, que era a colonização como taxando como o nome da pobreza, né? Quer dizer, essa questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é uma questão muito importante, porque o Krenak, ele cita lá, inclusive, né, que essa expressão pardo apareceu já na carta do Pero Vaz de Caminha, né, para o rei de Portugal, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa questão, porque é uma questão que me parece muito importante e muito inovadora, né? Ou que é um tema que agora passa a ser também importante, porque a gente sabe que no Brasil a pobreza tem cor e a riqueza tem cor, né? Então, essa questão é muito legal de vocês estarem trazendo e debatendo, né? Conta para a gente um pouquinho. Bom, isso pesa para a gente sempre, né, Xixo? No meu registro de nascimento está como pardo, né? Eu briguei 3 horas no cartório de registro do Jardim São Luís, com a tabeliã lá, para poder registrar a minha filha como Tupinambá. Depois fui de novo mais 3 horas para poder registrar o meu filho como Tupinambá. Achava que na terceira vez ia ter uma facilidade, mas não. A mesma tabeliã do cartório do Jardim São Luís dificultou o registro do meu terceiro filho como Tupinambá, né? Querendo colocar pardo. Mas eu não aceitei, né? De fato, aparece aí logo na carta de Pero Vaz de Caminha o pardo. Mas o pardo aí na carta de Pero Vaz de Caminha só estava falando da nossa cor, né? Como bem o Ailton Krenak colocou ali naquela primeira aula inaugural, eu sou um dos organizadores, né, desse seminário, né? O seminário Não Sou Pardo, sou índio, né, sou indígena, né? A gente já vem, Xixo, pelo menos há uns 12 anos fazendo essa discussão, mas com muito acanhado, sem avançar muito, né? E aí, o ano passado, a gente trabalhou bastante nisso. Inclusive, tem alguns textos, né? Na coluna Embaú, no Correio da Cidadania, onde eu sou um dos autores que escrevem ali, tem outros autores indígenas, né? Que a gente vai discutir, né? Essa questão do pardo, né, meu? Então, como o Ailton falou muito bem na aula inaugural, e o seminário continua, né? Ontem teve, hoje vai ter uma muito interessante, inclusive você conheceu o Pedro Peruso, né? Hoje ele vai estar na mesa, junto com o Arão, que é outro jurista, né? E uma outra jurista que eu acabei esquecendo o Querido. nome agora, né? Vai estar também na mesa, né? E o Pedro tem contribuído muito, né? É um pesquisador de excelência, né? No campo dos direitos humanos, né? E ele vem contribuindo bastante com o nosso pensar aí, auxiliando muito a gente, né? Eu conheci o Pedro quando ele estava na graduação no Direito. E a nossa amizade desde lá de trás é um parceirão na escrita, né? Um dos meus parceiros Sim, aí na produção minha em Direitos Humanos, a gente escreve junto alguns artigos, sem nós dúvida. assinamos junto, né? E ele estará hoje e a gente vem desenvolvendo isso, né? Não é fácil, né? Porque toda a nossa sociedade, inclusive não indígenas e indígenas também, acabou aceitando isso, porque o pardismo ele vem como política pública do Estado, né? Ele aparece aí como política pública do Estado e é uma política integracionista e etnocida, né? O etnocídio é quando eles somem com a gente, mas nos deixam vivos. É diferente do genocídio. O genocídio eles exterminam a gente, como o governo está fazendo no caso da Covid-19 agora, né? Utilizando um vírus que estava se propagando por aí como arma biológica de genocídio, né? Mas o etnocídio nos deixa vivos. O etnocídio dói tanto como o genocídio. E ainda, nós, vítimas do etnocídio, às vezes, Xixo, você pode conhecer indígenas aí nas periferias, né, até mesmo na repartição pública onde você trabalha, né, e que não se autodeclara indígena, mas está lá pardo no seu registro, né? E aí a gente pega toda a historiografia, a mesa de amanhã, não, amanhã é quarta, a mesa de quinta-feira, a gente vai provar isso nesse seminário. A gente vai provar que há uma ação do Estado sistemática desde a colonização e permanece em todas as repúblicas, a gente está na Sexta República, isso permanece de apagamento
da população indígena. Uma das formas utilizada, além do genocídio, é o etnocídio, transformar indígenas em pardos, porque nós, indígenas, somos os únicos legítimos no direito originário ao território. Há um direito originário ao território. Então, quanto menos índio tiver, menos indígena, né, tiver, melhor será para o Estado brasileiro e para todos os seus aliados, né, do Estado brasileiro, todos os capitalistas, né, o Estado é um Estado capitalista, então seus aliados são capitalistas. É favorável que não tenha indígena. Por isso que, recente, o governo tentou, pela portaria 04, né, da FUNAI, tentou mudar os critérios para identidade indígena, né? Tirando a possibilidade de nós que vivemos em contexto urbano, de sermos, né, continuar sendo indígena. Ainda bem que não conseguiu, né? Ainda bem que o Tribunal Superior, né, o TSJ, não, o Tribunal Superior Federal, ele teve aí um parecer favorável a nós, que o Estado não pode intervir na nossa identidade étnica. Quem define isso somos nós, conquistamos o direito à autodeclaração, né? Então, o pardismo, a gente está discutindo nesse seminário, nesse sentido, colocar o Estado e a ação etnocida do Estado brasileiro por suas políticas públicas etnocidas, como em xeque-mate. A gente vai dar um xeque-mate com esse seminário aí, né? E aí a gente está discutindo tudo. Não vou falar muito, não, para deixar o pessoal curioso e acompanhar. Vai ficar gravado na TV Tamuia, né? Eu sou um dos idealizadores da TV Tamuia também, e a gente vai deixar lá, pode assistir em qualquer momento, né? Pode utilizar aí, citando a fonte nos trabalhos de vocês também, né? É um material para isso. E com esse seminário, Xixo, a gente quer incentivar que a academia investigue isso que a gente está falando, incentivar que grupos de pesquisa surjam e pega essa causa aí junto com nós, né? Por isso que a gente conseguiu aí, lutamos para conseguir apoio de diversas faculdades aí pelo Brasil, né? A Faculdade de Ciências Sociais da PUC é uma delas, tem a Federal lá no Nordeste, tem algumas faculdades apoiando. Eu vou pedir até para o Fernando, se puder rodar o nome da TV Tamuia, que está aqui no chat, Fernando, porque acho que é importante para as pessoas encontrarem, facilitar o encontro, né? Tanto desse seminário quanto de tanto material que tem lá, né? Que eu fui visitar e vi que tem muito material interessante, né? E uma coisa que me chama a atenção na sua fala também, né? Eu me lembro do professor Silvio Almeida, que foi professor antes dele virar essa figura pública tão notória, tão brilhante, né? Ele também foi professor lá da Escola de Governo, né? E o Silvio falava uma coisa, Sassá, que era que todo negro sabe o dia em que ele descobriu que ele era negro, né? Que é o dia que ele sofreu o primeiro preconceito, né? E você acha que isso dá para a gente transportar para o pardo também, de ter um preconceito que aparece, talvez de forma... com o negro talvez seja mais direto, né? Mas no pardo também, né? Só para a gente ir finalizando essa nossa gostosa conversa aqui. Xixo, de jeito nenhum a gente quer entrar em uma bola dividida com o movimento negro, né? Como tem aí o Estatuto da Igualdade Racial, que fala que todo pardo é negro, né? A gente não quer entrar nessa bola dividida, né? Com o movimento negro. Porém, né, a gente sabe pelas pesquisas aí da violência, né, principalmente violência numa cidade como São Paulo, né, o maior número de vítimas do Estado é pardos, né, o número de vítimas. E aí, entre esses, né, pode ter alguns negros, mas a gente sabemos que grande parte desses são indígenas, né? Mesmo o Estado não reconhecendo, mesmo a pessoa não se reconhecendo. É isso que a gente vai falar na mesa de quinta-feira. É importante essa mesa, né? Então, para nós, a gente não tem dúvida nenhuma, Xixo, que nós, indígenas, né,
diante dessa máscara que o Estado criou, que é o pardismo, estamos morrendo nas periferias, sim. Vítimas de preconceito, vítimas da violência do Estado. Porque quem está matando essa juventude aí, indígena, nas periferias no Brasil todo, são as polícias militares. É o Estado que está matando. Sim. Quando não por bala, é por vírus, negando vacina, negando políticas públicas de saúde, né? Políticas de saúde pública. A gente bem sabe, né? Você, conhecedor da medicina tradicional chinesa, né? A gente bem sabe que a coisa mais fácil que tem no mundo é evitar uma população ficar doente, né? Mas hoje em dia, com o capitalismo, me parece que é o mais fácil que tem é tornar as pessoas doentes, né? Sai mais caro para o Estado deixar as pessoas doentes, né? E bem mais barato a saúde preventiva. Orientação com alimentação saudável, né, meu? Isso é muito fácil e é barato. Só que o Estado não quer, né? Então o Estado ele é totalmente genocida. O Ministério da Saúde, na verdade, é o Ministério da Doença, né? Infelizmente, sim, né? Claro que guardada todos os limites e o reconhecimento dos grandes militantes e sanitaristas do movimento de saúde que fazem um trabalho muito, muito sério. Muito bem, meu querido Israel Sassá Tupinambá, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua contribuição, e para mim sempre é um grande aprendizado, eu como branco, né, de origem portuguesa e italiana, né, é muito interessante porque a gente foi modulado, né, numa distorção, né, porque o racismo de qualquer ordem, ele é um racismo no Brasil sempre estrutural, né, e a gente nem percebe que a gente é racista, né, então é muito interessante para a gente mudar esse contexto e poder ajudar a incrementar, acho que essa luta, tanto dos povos originários, cada um com a sua identidade, e a gente aprender, né, a se revincular com a natureza. Esse momento que a gente está vivendo de pandemia, eu acho que trouxe essa reflexão para muita gente, que é como a gente está desvinculado da natureza e quão faz falta a natureza, que os povos originários estão gritando há muito tempo, dizendo que, olha, nós somos parte dela, né? Ela não é um recurso, né? Nós somos parte dela e precisamos estar bem equilibrados e alinhados e vivendo nela. Então, eu queria te agradecer muito, muito obrigado por essa conversa, acho que valeu muito, tem muito aprendizado nela, tá bom? Gratidão, Xixo, um abraço aí para você, sucesso aí na sua vida acadêmica, fiquei muito contente, muito feliz, né, de receber essa notícia, que é muito importante para todos nós, né, para a sociedade, ter pessoas que se interessam, né, principalmente na defesa dos direitos humanos, seguir essa carreira aí acadêmica, né, sucesso aí. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado ao Fernando, que nos deu uma ajuda, está nos dando aí para execução dessa live, dessa gravação, e eu acho que a gente pode contribuir com a disciplina do pensamento ameríndio um pouquinho também. Muito obrigado e até a próxima.